estaremos lendo a partir do 7. É um pouquinho extenso o texto, mas é prazeroso para o crente ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você tem liberdade nesse lugar, liberdade para glorificar ao Senhor, liberdade para estar na presença dEle, para falar línguas estranhas. Você tem liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Os irmãos acharam, amém? Filipenses 3, 7, a palavra do Senhor vai dizer assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com essa base na fé que Deus nos declara justos. Agora o 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Você pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor. O Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração já há alguns dias. E, irmãos, eu não tenho nada para oferecer para os irmãos, mas o meu Deus tem. E a palavra é dele. E a palavra dele é viva e eficaz. O poder está na palavra. E esse poder opera em nós através da palavra do Senhor. Irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses, no 3, nesse versículo todo, Paulo ele adverte contra aqueles que advogam práticas e ideias judaizantes. Ele descreve a sua antiga vida e ele nos conta como ele abriu mão de tudo para seguir a Cristo. Se eu pudesse titular essa mensagem, eu a chamaria de uma vida com propósito, sobre o quanto nós precisamos viver uma vida com um propósito. Ele começa nos dizendo no 7 que ele dava valor a muitas coisas, que ele valorizava tantas coisas, mas depois que ele se aproxima de Cristo, que ele conhece o nosso Senhor e Salvador, ele começa a ver que
essas coisas que para ele eram indispensáveis se tornam irrelevantes. As coisas perdem o valor quando ele se aproxima de Cristo, porque ele começa a valorizar uma vida verdadeira. Ele começa a valorizar uma vida com propósito, uma vida com um rumo. E quantas vezes, irmãos, nós valorizamos tantas coisas e conforme nós vamos nos aproximando do Senhor, essas coisas elas vão perdendo valor para nós. Porque são coisas irrelevantes, são coisas que fazem parte desse mundo, coisas que só alimentam o nosso ego, mas não agradam ao Senhor. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa visão transformadora, que nós possamos olhar as coisas com os olhos dele, com os olhos da fé, não com os olhos que nós temos, não com a nossa própria visão. Porque nós somos carnais, mas nós também somos espirituais. E se a palavra do Senhor diz que o Espírito milita contra a carne, nós precisamos deixar que o Espírito vença essa guerra. E ele vai prosseguir dizendo que a própria justiça dele, ele já deixou de lado. Porque agora ele espera na justiça do Senhor. Ele espera na justiça do céu. E as nossas certezas, elas passam a ser nada quando nós escolhemos viver juntos a essa justiça dele. Quando nós entendemos que todos os falatórios, todos os mimimis, todas as opiniões, contrárias, elas são nadas comparado àquilo que o Senhor sabe sobre nós. Porque ele vai dizer assim, nesse versículo, que Deus nos declara justos. A sua identidade está em Deus. A sua identidade está em quem Deus sabe que você é. Nem nós nos conhecemos tão bem quanto o Senhor nos conhece. E muito menos as pessoas. Então, é um tempo de nós não ouvirmos tantas opiniões e começarmos a esperar na justiça do céu, naquilo que o céu diz sobre nós. Porque, irmãos, eu costumo dizer que Deus ele não tem opinião, ele não acha nada, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Então, se ele sabe, você tem que descansar o seu coração. Porque ele te conhece e a sua identidade está nele. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, a nossa vida fica mais leve. Porque nós paramos de nos importar com tantas coisas e nós começamos apenas a olhar para um alvo que é Cristo. Ele vai continuar dizendo que ele ainda não alcançou a perfeição, mas que ele a busca todos os dias, que ele busca evoluir. Nós não podemos usar da bondade de Deus para dar lado para a nossa carne. Nós não podemos usar da misericórdia do Senhor para dar lado para as nossas próprias vontades. Mas nós temos que entender que Deus ele conhece as nossas limitações. Ele não cobra de nós o que nós não podemos oferecer, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas mesmo assim Ele nos chamou. Mesmo você sendo assim, o Senhor te chamou e Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um chamado para você, independente da situação que você está hoje. Deus é poderoso para mudar toda a sua história. Eu sou prova viva de um Deus que tira da lama e um Deus que coloca em cima do altar. Irmãos, eu estar neste lugar hoje é uma promessa do Senhor, que foi feita para mim num tempo improvável da minha vida, através da vida do nosso pastor Eliseu. Então eu quero te dizer, independente do tempo que você está, creia naquilo que Ele disse sobre você, porque Ele é fiel e Ele não mente, Ele não é homem para mentir. Quantas vezes as pessoas nos decepcionam, quantas vezes as pessoas não cumprem a palavra que falaram para nós, mas o Senhor não, o Senhor é fiel com aquilo que Ele fala. E Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele vai continuar dizendo que Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que passaram. Nós não podemos viver presos a um passado nem triste, um passado de dor, um passado de mágoa, um passado de aflição, e nem um passado feliz. Porque
o que passou, passou. O Senhor preparou o hoje para você. O Senhor preparou o agora para você. E é isso que você tem que viver. Nós não podemos viver pensando nas coisas que passaram, porque elas passaram. É um novo tempo. Você recebe essa palavra? Tem um novo tempo chegando para a sua vida. O Senhor está te dizendo isso. Aleluia. Aleluia. E Ele continua dizendo, a palavra do Senhor, que no 20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. Irmãos, essa é a promessa mais linda que nós temos. E é com isso que nós devemos nos apegar todos os dias. Irmãos, tantas coisas que o Senhor Ele nos fala entre chamado, entre família, entre tantas áreas da nossa vida, tantas promessas que o Senhor faz. Nenhuma promessa se compara a essa. De uma eternidade. Esse mundo, irmãos, ele é cheio de aflições. A gente sempre pensa que na vida do irmão é mais fácil, mas não, irmãos. Todo mundo está passando por luta. Todo mundo está passando por aflição. Assim como você, eu também estou. Todos nós estamos. Mas tem uma promessa. Tem uma promessa de um lugar onde não haverá mais isso. Onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 21, no 4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia! O Senhor enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Todo esse tempo difícil, todo esse tempo de dor, se você persistir, se você continuar, se você não desistir, tem um céu te esperando. Eu quero te falar de ruas de ouro. Eu quero te falar de um lugar onde o próprio Deus habita. Irmãos, esses momentos que nós temos na presença do Senhor, quando Ele nos toca profundamente, nós saímos da casa do Senhor ou até da nossa intimidade, do nosso quarto, tão tocados, tão ministrados pelo Senhor. Mas depois, quando nós vamos para os nossos afazeres, nós voltamos à nossa rotina, nós nos esquecemos daquilo. Mas eu quero que você se imagine nesse lugar onde essa presença é a todo instante. Não vai acabar. Não vai acabar, porque não existe templo lá. O próprio Deus está lá. Imagina conviver com Ele todos os dias, ver a face dEle, se livrar deste mundo de tribulações, de dores, de aflições. Por isso é uma vida com propósito. Por isso é o alvo. Por isso é prosseguir. Por isso é marchar. Por isso é não desistir. Por isso nós não podemos nos abater com as coisas deste mundo, com as coisas que o inimigo tem feito, que ele tem colocado no nosso caminho. Nós precisamos nos apegar nessa promessa. Nós precisamos nos apegar na promessa da salvação. Nós precisamos lutar todos os dias para evoluir, para ser pessoas melhores, para alcançarmos em Deus a salvação. Eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir para esse lugar. Eu não quero mais viver esse mundo de aflição. Irmãos, eu não sei se alguns irmãos compartilham desse sentimento comigo, mas eu tenho uma sensação muito forte em meu coração de não pertencimento, de sempre como se algo tivesse faltando. Sabe, irmãos, é porque nós não somos desse mundo, nós não fazemos parte desse mundo, nós não fomos criados para isso daqui. Tem um propósito muito maior. Tem um propósito muito maior. E eu te convido, acorde todos os dias pensando na eternidade. Ore todos os dias falando: Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, eu não aceito ficar aqui. Senhor, eu preciso ir para as ruas de ouro. Irmãos, esse tem sido o meu clamor nesses dias. Porque esse mundo, irmãos, é cansativo demais. As coisas desse mundo são doloridas demais. As circunstâncias que nós passamos são sofridas demais. Mas Ele vai enxugar as nossas lágrimas.
O próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Eu quero que você comece a perceber e a pensar o que são os seus problemas perante a um céu. O que são as suas dificuldades diante de um Deus tão grande? O que são as suas vontades perante a vontade de um Deus soberano que tem uma promessa de salvação para a tua vida? Entre todas as promessas, se apegue nessa. Quando você pensar em desistir, você fala, não, eu quero ir para o céu. Quando você pensar em parar, você fala, não, eu quero conhecer o meu Deus face a face. Irmãos, essa promessa tem me mantido de pé nesses dias, em meio às tribulações da vida. Então, o Senhor ministrava muito forte no meu coração para falar isso para os irmãos. Nós precisamos pensar no céu todos os dias. Ele continua dizendo que ele espera ansiosamente pelo dia, por esse dia, pelo céu, por estar com ele face a face. E você está esperando ansiosamente? Você tem pensado nesse céu? Ou você tem se ocupado com tantas outras coisas? Ou você tem colocado todas as suas energias, gastado todas as suas energias nas coisas desse mundo e tem se esquecido dessa promessa, da promessa do céu, da promessa que é estar junto do nosso Deus, de um lugar onde não haverá mais sofrimento, de um lugar onde nós não vamos mais chorar, mas nós vamos nos alegrar, porque nós aprendemos que o Espírito dele é alegria. Ele é aquele que traz paz em meio à dor. Ele é aquele que consola os nossos corações no meio da tribulação. Nós precisamos ter essa convivência com Deus. Ele não é o culto de quinta-feira, ele não é o culto de oração de terça-feira, o culto de domingo, não. Ele é Deus de todo dia. Ele é Deus de intimidade. E é isso que nós precisamos buscar nele. Essa intimidade. Porque eu creio que ele te fortalecerá. Se você entrou aqui nessa noite com seu coração sangrando perante as dificuldades, comece a pensar nesse céu. Comece a pensar nesse Deus que tem essa promessa linda para você, que vai te levar para a eternidade, que vai te levar para uma nova terra. Você não é daqui. Você não faz parte desse mundo. Você não faz parte. Você foi criado para um propósito de viver os seus dias na eternidade. O nosso espírito procede de Deus. E nós voltaremos para Ele. Nós voltaremos para Ele. Nós iremos para este lugar. Nós iremos para este lugar de descanso. Nós iremos em nome de Jesus. Eu peço que você se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Eu te convido a orar comigo. Aleluia. Feche os teus olhos. Comece a descansar o teu coração no nosso Deus. Comece a imaginar esse céu.